Olá! Nessa edição do Saúde em Foco, vamos falar sobre o empreendedorismo feminino na área materno-infantil. O empreendedorismo feminino é quando mulheres são protagonistas de um negócio ou projeto, sendo idealizadoras e tomando a frente dele. O Brasil é hoje o 7º país com maior número de empreendedoras, segundo dados do Sebrae. São 9,3 milhões de mulheres à frente de um negócio. Para falarmos sobre essa temática, temos aqui conosco as enfermeiras obstetras, a Ana, a Lidiane e Ticiane. Sejam bem-vindas, gurias. Obrigada. Muito obrigada. Então, para nós começarmos a nossa conversa, Tícia, eu gostaria que você falasse para nós como surgiu a ideia de atender outras mulheres, de empreender na área materno-infantil. Então, queria agradecer, inicialmente o convite para estar aqui falando com vocês. E, na verdade, esse desejo de empreender, ele começou na residência, na minha formação como enfermeira obstetra. E durante a residência, a gente percebia que existem várias lacunas no serviço que deveriam ser preenchidas. E, por exemplo, as mulheres, elas chegavam à maternidade com poucas informações, às vezes chegavam muito cedo, a gente via uma fragilidade no serviço, né? Então, a partir daquele momento, a gente começou a pensar que existia um espaço para nós, não somente sendo empregadas de um serviço, né? Então, poderíamos começar com alguma empresa trabalhando dessa forma. E ao longo do tempo, eu comecei atendendo as mulheres de forma particular, fazendo consulta de pré-natal particular, atendendo o início do trabalho de parto. E foi passando o tempo, E em 2021 chegou a minha filha. Então eu tive que realmente pensar de forma que eu precisava empreender para estar mais perto dela. Então, desde então, eu estou trabalhando mais na área digital, levando cursos, trabalhando mais com o Instagram e com o YouTube também, para levar essas informações pelo meio digital mesmo. Que bacana. Obrigada. Ana, para você e para Lidiane, também foi assim, dessa forma? Como surgiu, então, as empresas? Foi um pouco diferente, Na verdade, quando surgiu a Gestar, eu já trabalhava num serviço privado e acabei conhecendo duas meninas, duas enfermeiras obstetras também, pelo acaso da união de outros profissionais que nos uniram, e nós acabamos por querer montar uma empresa, Uma empresa também de assistência à mulher principalmente, Para trazer o protagonismo para elas. Trazer informação para elas, que seria a base de tudo. Foi um desafio gigante, do início, porque nós, mulheres recém-formadas, e sem saber muito como lidar com a questão do empreendedorismo, principalmente, com a questão da gestão, a gente sabia a parte técnica, o que fazer da parte técnica como enfermeira obstetra, mas a parte de onde a gente vai começar, o que a gente tem que fazer, o que a gente tem que buscar, foi um desafio bem, bem grande. Você? Para mim foi muito semelhante com a Tícia. A gente tem a nossa caminhada bem atrelada, a gente anda junto desde a residência, Então, como colegas, como amigas, e foi algo que a gente vinha discutindo, e essas fragilidades a gente percebia junto e dividia uma com a outra esse desejo, essa vontade e principalmente essa oportunidade, Que não temos sempre. E principalmente há 4, 5 anos atrás, em Santa Maria era algo muito novo, muito inicial. Então, algo que a gente teve que galgar e ir atrás mesmo, porque foi um grande desafio. E aí a gente foi nos adaptando, fomos aprendendo mais também, foi ficando mais fácil algumas coisas, outros novos desafios vieram surgindo e a gente foi caminhando. A gente caminha juntas até hoje, mas um pouco mais separadas. Ela mais no digital, eu mais no presencial. Entendi. É interessante que vocês trazem já alguns desafios, Desde a formação, que por sermos mulheres, por sermos enfermeiras, a gente não tem uma formação tão voltada ao empreendedorismo, a questão da parte administrativa de uma empresa, de como se forma uma empresa, ou enfim, no meio digital agora, que é algo também muito novo e que desponta cada vez mais, porque é um grande número de mulheres que têm as informações, que a gente consegue alcançar. E frente a isso, tem outros desafios que vocês percebem? Quais são as facilidades que vocês têm? Principalmente agora como mãe também, Tici, como é que...
Bom, então, assim, em questão do meio digital, uma facilidade que tem é a questão de tu chegar em várias pessoas que tu não chegaria pela questão presencial, né? Então, por exemplo, no meu Instagram tem muitas pessoas que falam comigo, às vezes não são do Brasil, às vezes me acompanham de estados do Norte, do Nordeste, falam comigo coisas assim que nem são a minha realidade no Rio Grande do Sul. Então, acho que isso é uma coisa que a gente acaba não percebendo o quanto que a gente atinge, o quanto que a gente chega com informação pelo meio digital. Mas, ao contrário disso, uma dificuldade muito grande que a gente tem é de realmente saber como tocar um negócio. Porque a gente precisa se organizar. E até quando falam conosco, assim, falam, tu é enfermeira, mas tu trabalha onde? Eles esperam que tu trabalhe como CLT, né? Eles esperam que tu trabalhe no hospital. E quando tu fala assim, eu trabalho, eu sou autônoma, as pessoas não conseguem visualizar uma forma da enfermagem trabalhar assim, né? Isso é muito cultural. Por muitos anos, né, fomos contratadas em alguns serviços, principalmente hospitalar ou concurso, né, município. E cada vez mais estamos empreendendo, principalmente na área materno-infantil. Então, a formação de clínicas, né, de consultorias, de acompanhamento de pré-natal, do pré-parto, do parto, são espaços que vocês estão atuando. Então, realmente pode ser... É difícil para as pessoas e a gente precisa estar todo momento mostrando, né? Muitas mulheres vêm até nós querendo saber como que funciona a equipe, como que funciona o atendimento, buscando o local. Onde é a clínica de vocês? Né? E a forma que a gente aborda é nós irmos até a casa dessas famílias, dessas mulheres, para poder entrar realmente na família, né? Poder ver como que funciona a rotina, como que funciona a questão de ter o irmão mais velho, aonde que esse irmão mais velho vai ficar. Então, poder agregar, poder unir, realmente entrelaçar os objetivos daquela família, daquele casal com o nosso, né? Tentar alinhar tudo isso. Então, isso também é uma questão que todo mundo quer que tenha um local, todo mundo quer que tu tenha alguém que seja contratada, né? Então, a gente também, na época da minha graduação, eu não fui ensinada que poderia ser uma enfermeira e ter uma equipe, ter uma empresa e poder tocar e dar certo. E o que a Ana traz, da gente ir até a casa dessas mulheres, a gente estar inserida nesse ambiente, é algo que também a gente não aprende na graduação, que a gente teve que aprender a ter uma relação mais intimista com os nossos pacientes, porque o empreendedorismo, a nossa área de trabalho exige isso. E isso formação nenhuma te ensina. Essa conexão, o intimismo, tu ter uma relação com uma mulher, porque a gente acaba entrando na vida dessas famílias no momento mais íntimo, de maior vulnerabilidade e de maior beleza, né? O que a gente espera, o que a gente quer trazer para essas famílias, lembranças boas desses momentos. Então, isso a gente teve que aprender também. E não existe livro, não existe Instagram que nos ensine isso, né? Não existe um manual, é de cada pessoa, de cada trejeito que vai aliando a técnica com o lado humano, né? Que é o que vai fazendo o trabalho ganhar tanta visibilidade e tanto reconhecimento das famílias também. Porque na graduação, o que nós aprendemos? Que a gente vai cumprir uma carga horária, né? E aí no final do mês, tu vai ter o teu salário ali certinho como o teu contra-cheque. Mas ninguém nos fala, assim, quanto que tu cobra por um serviço, como que tu cobra um serviço, como é que tu organiza, assim, como é que tu faz um contrato de atendimento. Isso são coisas, assim, que no início a gente teve que sentar com o advogado para conversar como que ia montar um contrato de serviço, porque a gente precisava estar amparada, né? E são coisas, assim, que realmente a gente não aprende. Outras coisas como marketing, né? A gente pensa, assim, que a gente sai da graduação e até da residência pensando em formas práticas de atuar, mas a gente não sabe como que a gente faz uma publicação para tentar, assim, aumentar, né, as pessoas que conhecem o teu serviço, como que tu divulga, né, todas essas coisas a gente precisa estar aprendendo ao longo dos dias, né. E não só como tu divulga, mas pelo menos para mim,
eu tive que me despir de vários preconceitos que eu tinha quanto a isso. Porque na graduação eu fui ensinada que era errado tu divulgar o teu trabalho, que era errado tu expor o teu paciente, ou o paciente mesmo expor a realidade dele numa rede social, que era quase um crime. Então, para mim, foi uma dificuldade muito grande eu começar a falar e abordar esses assuntos nas redes sociais para mostrar o trabalho mesmo. Hoje em dia, o principal divulgador do serviço de vocês são os meios digitais, né? Instagram e YouTube, com vídeos. Isso que a Lidiane traz são os relatos, né? Os relatos da assistência, do acompanhamento, que é muito bonito, né? Para quem puder assistir, buscar as gurias, são relatos muito emocionantes também, né? Dos nascimentos, também pela questão da acompanhamento. área que a gente atua, que é a obstetrícia, que daí acaba chegando na mulher, naquele aspecto bem vulnerável, naquele aspecto bem intimista, né? Então, colocar a foto de uma mulher com a barriga de fora, às vezes praticamente nua, né? Então, às vezes, choca a realidade que a gente tinha lá na época da graduação. A gente não poderia, teria que ter autorização assinada com termo, todas aquelas questões, não poderia publicar uma foto, né, dessa maneira. E ainda assim, mesmo assinado com termo, com tudo, ficava aquilo de tipo, olha, tá publicando essas coisas, sabe? Como se fosse algo errado mesmo. E eu também sou consultora de amamentação. E várias vezes em diversos cursos, assim, da consultoria, tinha aquela discussão de que, quando tu divulga o teu serviço, por exemplo, um relato positivo de amamentação, legal, né? E aí tinha aquela discussão de que, mas a mulher que não conseguiu amamentar vai ver aquele relato e vai se sentir pior. Mas também aquela mulher que não tá conseguindo amamentar, ela vai ver que é possível, né? Exato. E ela vai ver como que ela consegue buscar ajuda, de quem ela busca ajuda. Então, tudo isso tem outros lados, né? Que só quem tá empreendendo sabe a divisão que tem dentro da gente. Exatamente. E aí, partindo desde a questão que a Tici falou, a questão de marketing, enfim, tem a questão de contabilidade, que é uma área que a gente das humanas não é um ponto forte, né? Eu sempre falo que eu conto com o meu marido para me auxiliar nessa questão, né? Mas o quanto entra de dinheiro, o quanto tem que sair, o quanto tem que ficar para a empresa, né? Hoje em dia eu tenho como sócia a Lid, né, na Gestar, então assim, como que funciona essa questão da sociedade? Algo que eu não tinha noção, que tive que contratar um contador para poder ter essa questão, né? A questão de marketing também, tu vai apresentar a tua empresa, tu vai apresentar como? Tu vai ter um contrato, tu tem que ter uma pasta, tu tem que ter uma visibilidade boa, bonita, tu tem que aparentar o teu serviço, tem que mostrar também pelo fato de nós sermos novinhas, né, de nós não sermos assim tão velhas, tão experientes, né, na área, assim, tantos anos de formada, que a gente tem algo nas costas, né, a gente vem com um profissionalismo já há bastante tempo. Então, a gente não está brincando, nosso assunto é sério, né, traz segurança, e a questão do parto normal também traz muito isso, né, muitas dúvidas do que desse é legal, as vivências não são muito positivas de antigamente, então a gente trazendo todas essas questões que são bem delicadas aí, é uma responsabilidade bem grande que tem nas nossas mãos, assim. É uma desconstrução. Exato. E estamos construindo outra história de parto, de nascimento, né? Principalmente no nosso município. Além disso, Ana, tu falaste assim, que na empresa de vocês são sócias e você tem mais enfermeiros, né, obstetras trabalhando junto com vocês. Então, assim, já mostra que vocês estão empoderando, que vocês estão possibilitando que outras mulheres também cresçam, também trabalhem, né, também empreendam junto com vocês. Sim. Na verdade, eu sou mãe de 2 filhos, né, tenho 2 guris, e acabei por ver que não iria conseguir tomar conta de tudo, né? Com a realidade e com a prática, a gente acaba vendo que isso não vai conseguir ser possível. E sim, a gente tem que agregar conhecimento, porque as gurias, agora tem as gurias que acabaram de sair da residência, que estão de backups nossa também, então que elas estão vindo com conhecimentos novos, a gente vai adquirindo, a gente vai trocando, tudo para poder agregar na equipe, né? Para poder dar um up, assim, para realmente para as mulheres se sentirem cada vez mais fortalecidas. Como a gente trabalha com parto normal, não tem dia, não tem hora, não tem, né, final de semana, feriado. Então, a gente precisa ter mais mulheres, mais profissionais para poder atender essas mulheres, caso elas entrem em trabalho de parto, né, para elas poderem ficar assistidas com qualidade. Exato. Muito bem.
E uma outra questão, algumas pesquisas elas nos mostram que as mulheres que empreendem, elas precisam dedicar muito mais tempo estudando, buscando conhecimento para melhorar os serviços ou os produtos que elas estão oferecendo. Frente a isso, assim, quais são os investimentos que vocês julgam que foram mais importantes, prioritários, enfim, na área da materno-infantil que vocês estão atuando? Então, acredito que cursos a gente está sempre investindo, né? Porque o conhecimento ele se atualiza a todo momento. Então, e cada vez mais os cursos são financeiramente assim um pouco mais altos, né? Um investimento um pouco mais alto. Além disso, assim, falando para mim, né? A gente já tem que estar atualizando, por exemplo, materiais, né? Câmera, computador, essas coisas para trabalhar no meio digital, é um investimento alto, né? Além de material, por exemplo, as meninas, né, como elas atendem presencial, todo o material de suporte do atendimento precisa ser investido também. Sim. A gente tem a questão dos cursos, né? Então, assim, a gente vende muito da empresa a questão da atualidade, né? Da atualização, baseado em evidências. Sim. Então, para a gente poder vender isso na empresa, a gente tem que se atualizar. Então, é toda hora. Então, por exemplo, eu já fui a São Paulo para fazer curso na época da pandemia. Então, foi aquela coisa que, tem que ir. Uma parte que era total presencial foi só um pouquinho presencial, mas com o mesmo valor do que se fosse todo presencial, né? Então, a gente foi atualizando. É compra de material, é luva, é gel, é aparelhos, né? A gente sempre tem que ir atualizando e procurando e buscando sempre o que tem de novo para a gente ir colocando, enfim, atuando, né? Sem falar que não só do nosso material pessoal, mas do nosso material quanto equipe também. Então, para a gente dar todo um aporte para as famílias com orientação, com material palpável, para que eles se sintam também empoderados e eles possam trazer para a gente quais as dúvidas, as necessidades. Então, tudo isso a gente vai fomentando e vai pensando sempre em como a gente pode facilitar com que essa família tenha acesso a um conhecimento de qualidade. Porque ao mesmo tempo que a gente vê as mídias digitais despontando aí com conhecimento de qualidade, a gente sabe que tem muito conhecimento que não é tão verídico ou já não é tão atualizado que ainda circula por aí. Então a gente vai pensando em toda essa parte da empresa também. Que bacana. Tu sabe, Silvana, que agora falando sobre a questão de materiais palpáveis, eu acabei lembrando da questão de materiais não palpáveis, que são a disponibilidade no WhatsApp, né? Então, assim, a disponibilidade, enfim, nesses meios, a gente fica 100% disponível. Então, ao invés de tu estar trabalhando numa empresa, de ir lá fazer o teu serviço, voltar para casa e acabou, e ter a tua questão pessoal, a gente não tem essa questão. A carga horária de trabalho é muito mais ampliada, né? Exato, exatamente. Então, essa a questão da nossa atuação na empresa, a gente acaba ficando 100% disponível, assim. E quem empreende sabe que é 24 horas, né? Exato. Porque tu pode não estar... Eu posso não estar gravando um vídeo, uma aula naquele momento, mas depois eu tô pensando qual é a próxima aula que eu tenho que gravar, que eu tenho que responder uma caixinha no Instagram, que eu tenho que responder a mulher da consultoria que tá me perguntando o que ela faz agora, né? Então, é 24 horas que tu tá pensando no teu trabalho, né? Diferente de quem trabalha num local físico, assim, empregado, né? De um serviço. Muito obrigada pelas informações, né? Muito obrigada pelo compartilhamento dos saberes de vocês, né? Por contarem as experiências de vocês. Acho que é extremamente importante que a gente, cada vez mais, a gente agregue outras mulheres, né? Para estar discutindo, refletindo, né? Porque a gente sempre fala que uma mulher que ela está empreendendo, ela está trazendo muitas outras mulheres consigo. Pelo menos essa é a ideia. E daí, para nós fecharmos, né, o programa de hoje, fica também o convite que a partir da história de sucesso das nossas convidadas, mais mulheres se estimulem em seus negócios, que busquem conhecimento, que divulguem seus produtos, que tendo em vista a importância do protagonismo feminino, uma vez que nós precisamos estar unidas, né, empoderadas para crescermos e estimularmos outras mulheres que cresçam junto. Muito obrigada. Obrigada, Silvana. Tchau.